Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Opa, sou eu, hein? Boa tarde para você que tá com a gente nesta terça-feira, último dia do mês de outubro, dia de Halloween. Os monstros do rádio estão no ar. Literalmente. Tá pensando o quê, hein? Os monstros sagrados ou desconsagrados estão no ar. E assim nós vamos até às 5 horas da tarde para falar muito de esportes para você que tá com a gente na CBN, claro. Outras cositas mais, né? Bom, vamos lá, pra gente não perder muito tempo, porque tem bastante coisa pra gente falar. Sim. Hoje é um dia muito especial, é véspera do aniversário da CBN Campinas. Isso. CBN Campinas que completa 32 anos na quarta-feira, dia 1º de novembro. E ontem nós aqui prometemos e assim nós vamos cumprir. Você ouvinte que quer participar do Arena CBN no estúdio amanhã, ao vivo com estes mal acabados, fique à vontade, manda o seu nome e a cidade de onde você está falando no nosso WhatsApp, que é o 991869070, e ao final do programa nós vamos sortear. Será que vai ter 5 corajosos? Vamos ver, hein? Manda aí o seu nome e a cidade que você está falando. Ao final do programa nós vamos sortear. Sim. O nome completo e a cidade de onde você está falando. Isso. Tá bom? Lembrando, bom dia, boa tarde, boa noite a você. Boa tarde. Que os custos não serão pagos pela CBN se a pessoa for de você fora. Se vira pra vir aqui. Isso. A gente já tá dando a oportunidade para você participar com a gente. Nós vamos abrir para você. Sim. E aí, os custos quem banca, no caso, é a pessoa, né? Pessoa. Inclusive o pós. Isso, Inclusive o pós que é perigoso. Véspera de feriado, meu amigo. Manda aí, se você tem interesse em participar desta bancada amanhã ao vivo, aqui na Central Brasileira de Notícias. 991869070. Tem que ser o seu nome e a cidade de onde você está falando pra gente combinar certinho. É como você lá atrás ligava a cobrar, né? Diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Tá Alô! Bom? Manda aí, 991869070. Tá chovendo aí? Aqui tá chovendo, hein? Choveu bastante. Ai, minhas roupas no varal, hein? Hoje eu tô numa preocupação que só. Boa tarde, Carlota, tudo bem? Boa tarde, Eliel Almeida. Boa tarde, ouvinte CBN, nesta terça-feira Nosso chuvosa, galão de Freitas. O Zé da Galada. Nesta terça-feira que abre aí a 31ª rodada de Brasileirão. Ah, é hoje? É, hoje tem Bahia e Fluminense. Estão prejudicando o Fluminense. Prejudicando o Fluminense numa semana já de algum tumulto no Rio de Janeiro envolvendo aí rinchas de Fluminense e de Boca Juniors. Boa tarde pra você, William Cabelo. Boa tarde, Eliel. Como Lupe, está esse cabelo? Carlão, Fábio Chabe, toda a nossa audiência. O cabelo mais bonito do jornalismo. O cabelo do cabelo ainda resiste. Aliás, quem resiste também bravamente é o sarcófago, em todas as suas metamorfoses, mudanças. Essa ligação que ele faz do sarcófago é demais. Sempre trazendo um jogo bacana pra gente aqui na Arena CBN, comemorando 32 anos no dia de amanhã. Que isso, né? Tudo bem, Fábio Chaib, mais um dia presente aqui ao estúdio. Ô, Fábio Chaib, acho que você tem que vir sempre na redação. Eu vou começar Nada pelo bolo, belo bolo que você trouxe pra gente, daquela marca maravilhosa, mas nós não podemos falar, fazer propaganda, mas adoramos o bolo da Sodier que você deixou pra gente aí. É uma delícia, hein? É sempre um prazer estar aqui com você, com o Lupe, Carlão, grande Cabelo também. Aqui mais um dia vivenciando, né, a redação aqui. O ouvinte vai ter oportunidade de conhecer-nos amanhã, né? Tá todo mundo aqui. Mande sua mensagem, então. Participe com a gente aqui para você ter essa oportunidade de conhecer o grande Eliel. Quase todo mundo. É verdade. Porque amanhã nós temos um jogo fraco. Palmeiras e Botafogo. Sim. Limitado. Mas quando nós temos decisão, a CBN entra em campo com os times paulistas. Foi assim com o São Paulo no Morumbi. Foi assim com o Palmeiras. Com o Corinthians contra o São Paulo no jogo valendo da Copa do Brasil. Sim. E vai ser assim com o Palmeiras. Fábio Chaib, amanhã fará o programa ao vivo do Maracanã, não, do Newton Santos, o famoso Engenhão. Fábio Chaib, o nosso enviado especial para o Rio de Janeiro. Vai com aquele cartão decisão, da né? Pô, mas pegou ele de calça curta, cara. Decisão ele não sabia amanhã. disso. Não, mas Muito ele, obrigado.
como que fala Então, lá? mas a última vez na Funcionário Argentina, ele torrou firma, o cartãozinho da empresa, né? Mas já recuperamos. Deu problema. Falando nisso, hoje eu fui tomar um café. Ah, Um grande amigo meu, o Zé Molina, que sempre ouve aqui. Um grande abraço pro Zé Molina, lá da padaria também do Cambuí. Não vou falar aqui. É. Massa pura, vai. Ah, já falou. Ele falou, pô, você Já tá melhor. garantiu o Bauru. Já garantiu. Você tá melhor? Eu falei, por quê? Pô, vi que você foi lá pro jogo do Palmeiras contra o Boca Juniors na Argentina, você bebeu bastante, ficou mal lá, foi internado, fiquei até meio surpreso. mas você Falei, ficou melhor, né? Aliás, melhor. por favor, para o Rio de Janeiro, como precisamos de você aqui no feriadão, Claro, porque a equipe tá reduzida, vê se vai devagar. com certeza. Vai Não, devagar. eu acabei optando pelo ônibus na empresa. Porque também não vamos pagar avião pra daqui e ali, né, Claro, Chay? Pô, pelo amor O de Deus. prejuízo foi grande na melhor. Argentina. Foi gigantesco. O cara quis Melhor. voltar em primeira classe, velho. Mas enfim. Oi, Fábio Léo, Chay hoje- amanhã direto do Newton Santos. Combinado? Newton Santos, vamos pra lá. 4 prestigiar horas esse da jogo. tarde, direto do Arena. E não, vamos já isso, fazer. O ônibus é hoje à noite. É. Vamos direto do CBN Esportes amanhã, Nossa, viu? Boa. Com o Boa. Fábio Chay lá do Newton Santos. Verdade. Dia de decisão para Palmeiras e Botafogo. A CBN vai aonde o Palmeiras, aonde os clubes paulistas estiverem, nós vamos Sim, juntos. Tapetinho. Tapetinho. Caiu no tapetinho. É. Vambora. Então vamos lá, Lupe. Começa. Olha, deixa eu só mandar mensagem aqui. Falou, ó. O Maico Diego de Paulínia quer vir. O Daniel Souza de Campinas também quer vir. Tem outro aqui. Esse aqui não pode. Quem? Ah, não, esse pode. Outro aqui, esse eu não vou falar o outro. Daniel Machado de Campinas também quer vir. O ouvinte americano Roberto Campos, de Americana. O Jonathan Lima, daqui de Campinas. O ouvinte de Jaguariúno, o Rogério de Souza Barros, quer vir aqui na CBN. Tem outro, João Carlos Murer. Acompanha a CBN desde 1991. Esse larga na frente, hein? Olha aí, Esse larga na frente. Esse 32 larga na anos. frente, hein? Critério de desempate. O André Rolim quer vir, de Paulínia, o André Rolim de Paulínia quer Sim. vir. E tem um aqui que mandou áudio, já nós vamos ouvir. Lembrando para você que pegou a Arena agora, amanhã, aniversário da CBN, nós vamos receber um ouvinte aqui nos estúdios da Central Brasileira de Notícias para participar com a gente durante o Arena inteirinho aqui, hein? Vai poder falar, dar o pitaco, pagar uma depois, é só mandar pra Isso. gente. 991-8690-70, seu nome e a cidade, se você tem interesse em vir ao estúdio, tá bom? Música do dia? Temos a música do dia do sarcófago, porque o William Cabelo, ele mergulhou, Deu uma ponta. deu uma ponta no acervo EP, É. tá certo, né? Acervo EP. Corretíssimo. E resgatou um jogo que hoje envolve o Guarani. Bugrão. Guarani. E esse jogo aconteceu no mesmo ano do lançamento dessa música. Estou tão sozinho, Foi tema de novela. não consigo encontrar nada que me faça. Eu gosto dessa música no tema, com Cheiro de Amor. Carla Vízera. Lembra, Léo? Cheiro de Amor? Carla Vízera. Mas essa versão do Ney Mato Grosso é boa também. Então, Eu gostei, você gostou? Eu Fábio? gostei. Só vou dar uma dica. Então vai. Mas, ó, calma, porque ontem você já entregou o ouro pro bandido, hein? Qual jogo vou- que é esse Não, hoje? é o jogo que vai Não, colar mas no final. é Ponte ou Guarani? Só isso. Guarani. É Guarani. Eu ouso dizer que essa música foi uma das mais tocadas no seu ano de lançamento. Tocou mais que adolescente. Vai, Muito mais. Vamos pra próxima. Quer de paz. Canta, Carlão, canta. Vai, Carlão, vai. Ó, Se refrão. Eu concentra. sofri demais. Vai. Eu o amor Ei, Grimaldo, você gosta, hein? coração. Ele não conhece a música, né? Com Não, todo essa, respeito. essa música eu conheço no axé. Cheiro de Amor. Cheiro de Axé amor. bom, Grande né? Daniela Mercury. Maravilhoso. Depois chega 3 horas da tarde, perde o fim de semana e fica aí, ó. Aí chega miudinho, murcho. Mas murcho, que não a tangerina passada. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, vamos falar de Série B, vamos falar de você aqui na CBN e vamos falar do que você quiser. Aliás, a nossa enquete do dia, para quem quiser mandar áudio, qual o jogo mais assustador do seu time? Nossa. Já que hoje é dia de Halloween, qual o jogo mais assustador do seu time? Eu, por exemplo, vou lembrar 2005, quando eu via Mascherano de um lado, Tevez de outro e de repente acabou Você viu o 7-1. Saulo também, né? Ele também viu bastante coisa. O Saulo, a única coisa que ele não viu foi a bola aquele dia. Mas nós tomamos um sonoro 7-1, eu como Santista. Esse é o jogo mais assustador do meu time.
Manda aí, 991869070, manda áudio. Qual o jogo mais assustador do seu time? Qual o jogo mais assustador do seu time, Shaibi? Do meu time, eu posso falar dos times do Guarani. Posso falar do Guarani? Pode. Guarani e Santos. Santos 8x0 pra cima do Porque Guarani. aquele Guarani e São Paulo a gente viu lá que o lance foi legal. Tem um 86, ângulo, né? tem um ângulo que mostra que não pegou. Buscou o contato. Buscou o contato. Santos 8x0, né, Cabelo? Santos 8. E o seu, Cabelo? Olha, teve um Primavera aí. Não vou falar do Primavera, não. Teve um Avaí Ponte. O da Ponte, você lembrou bem? Teve um 15 de Piracicaba e Ponte. 6x0. Um 6 aqui, que não Foi doloroso. Olha, a torcida da Ponte sofreu aquele dia, hein? Carlão, o seu? Eu não vou citar o time, mas teve um 3x0 recente aqui que foi duro. Foi duro. Ô, Lupi, o seu? Jogo mais doloroso da história, aí, o mais assustador. Rapaz, teve um jogo lá na arena, na Sócrates Stamato. No campo, só. O Lobo Vermelho. Eu achei que ele ia falar o Trafford. Não, lá na arena. Pô, festa das nações, festa da padroeira, tudo acontece lá. Ali é mais... O futebol fica em segundo plano. É igual o Palmeiras, só que como a Inter não joga, o calendário ele tá sempre livre. A Inter de Bebedouro perdeu um jogo em casa, reta final da 4ª divisão pra Matonense, que é depois do Barretos, é o segundo, sabe? Então, assim, foi 5x0 em pleno Sócrates Stamato. Boa. Eu não vale do dia 8 de julho de 2014, né? Ah, não, de seleção? Mas pode ser. Pode ser, mas... Porque muristas como vocês são, eu aqui venho, falo o meu time e a derrota que mais me doeu. Vocês, o Primavera, Peraí. o Ituano, a Inter de Bebedouro. Eu assumi meu time. Meu Santos tomou uma cacetada do Corinthians e até hoje eu choro por isso. Eu não citei o Primavera porque o Primavera não perde, ele deixa de ganhar. Tem uma diferença enorme. E ele não é derrotado, ele é superado. Ele é superado, Entendi. pra deixar bem claro. Mas tem umas históricas, né? Palmeiras e Asa. Palmeiras de Curitiba. Internacional em Mazengue. Flamengo e América do México. Mas eu vou Flamengo falar e uma pra Santo você, André. Chay. Pro palmeirense, Palmeiras e Manchester doeu mais do que Palmeiras e Chelsea. Com Pro certeza. palmeirense. sim. Doeu certeza. mais. Doeu mais. Era mais chance de ganhar. né? Até porque o Palmeiras era, naquele tempo, o futebol europeu ainda... Não, tinha muita gente. Tinha o Alex compondo o elenco, ajudando o time. Tinha muita gente boa. E a falha do Marcos ainda, né? Mas ali é tempo de bola, né, velho? Ali é ansiedade. Mas tem outra também do Guarani, hein? Lembrei, tomou 8 do Corinthians. No Morumbi. Que o Galo foi expulso, o Galo 8-2. jogava no Guarani. Geninho era o técnico Geninho do era Guarani. técnico. Tem também a decisão do Paulista com o Santos, né? Foi. Que também ali toma, agora toma uma cacetada que já desanima, 3x0 né? na Já, primeira. já na hora você já E o fala... Santos tomou meia dúzia do Palmeiras naquele 96, Pô, Djalminha, daquele time dos 100 gols do Pô, Palmeiras. cara, eu não lá. tô falando das derrotas da macaca, você vem ficar falando do meu Santos toda hora, pô. Vamos Cabelo, começar o programa Cabelo. aí, ô, Cripal, pelo amor de Deus. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. São os últimos dias do aniversário 49 anos Açaí e você ainda pode ganhar 1 milhão e uma casa. Cadastre-se já pelo site aniversarioaçaí.com.br ou nos totens das lojas. Acumule compras de qualquer valor e a cada R$200 você ganha o número da sorte. Informe no caixa seu CPF ou CNPJ e pronto. Você já está participando. Festa em dobro Açaí. A sua chance de ganhar e economizar muito. Na Escola Oficina, o acolhimento abre portas. Encontramos amizades que duram uma vida. Com o ensino forte, desenvolvemos habilidades para enfrentar qualquer desafio. E com os melhores professores, aprendemos a viver. Oficina, a escola que marca a sua vida. Matrículas abertas. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Arena CBN.
São 4 horas e... 4h20, hein? 4h20, Carlão. Opa. Corinthians 6x1 no São Paulo, Brasileiro 2015. Nossa, foi... Nossa. Daniel último Prado, jogo, né? de Limeira. Obrigado, Corinthians fez cada Daniel. golaço esse dia. Corinthians 8x2 no Guarani Paulista de 97. né? Barcelona e Santos na final do Mundial de 2013. Teve triste, também um amistoso. 8x0. Não, mas esse foi amistoso, né? 8x0 foi amistoso. Outro ouvinte aqui. Boa tarde, pessoal do Arena. Desejo participar do Arena no aniversário da rádio amanhã. Olha aí. Eduardo Coelho, ex-estagiário sonoplasta da Rádio Cultura 1390. Não conheço. Esse aqui merece, hein? Estagiário? Os tempos Nós estamos falando mudaram. uns 30 o cara anos. vai O chegar jogo aqui, mais terrível do meu time vai ser qualquer um do ano que vem na Série C. Não, calma, porque ainda Olha que ganhou não uma sobrevida entrou aí. Calma, Mussarelo. na zona de rebaixamento. Não tá morto quem peleja. Ó, Já diria o grande parananista, Quem né? peleia. Peleia, né? peleia. Então. A vitória do Tombense foi bom ou ruim pra Ponte? O Marcelo do Jardim Aurélia. Responde aí, Cabelo, porque nessas horas de responder uma pergunta tão sóbria como essa, não podemos envolver o coração. Então, por isso que eu não perguntei a Carlão de Freitas e sim a William Cabelo. Eu acho pertinente Hoje ele sua, tá vivo. pertinente sua Ainda bem que ele, colocação ainda bem e que ele- dizer ainda bem que ele falou que não estava animado pra fazer Isso. programa hoje. e dizer que achei que foi bom o resultado da vitória do Tombense, porque pelo menos deixa a Ponte fora momentaneamente, a Ponte que se vira a partir de agora. Depende só dela. Simples assim. Cabelo foi muito bem porque ele acertou o Tombense. Tombense. O Tombense Futebol Clube. Porque É. tem muita gente que chama a Tombense, não é. É, É o Tombense. eu errei várias vezes na vida já. O Tombense ganhou da Chapecoense. Exato. Difícil, hein? O ouvinte mandou uma piadinha, um poema. Pode Vai, ler ou não? Deixa eu dar Lupe? uma... Deixa eu ver. Começa aí. Boa tarde, meninos do Arena CBN. Poesia rimada pra vocês. Não. Não. Obrigado e grande abraço a todos. Não. Mas o Novembro Azul é importante, sim. E isso todo homem tem que se conscientizar, parar de frescura, de mimimi, que é super importante. Saúde e prevenção em primeiro lugar. Sim. Isso sempre vai ser benéfico para você. Põe isso na sua cabeça. Mandou aqui, ó. Nesses 32 anos mudei várias cidades e continuei com a mesma rádio. Sou torcedor da Ponte, do Guarani, do Ituano, do São Bento. Ó. Sou amante do esporte. Sofre, hein? Rogério de Sorocaba. Obrigado, Rogério, pela sua excelente mensagem. Eu agradeço o Rogério pela imensa audiência, mas o que sofre o garoto? Não, hein? ele só colocou time aí do estágio B, né? Sorocaba nos abraça. Sorocaba nos abraça. Leis, lembra do Atlético Sorocaba? Do Reverendo Moon? do Reverendo chinês lá, né? Do chinês. Coreano. Coreia. Meu Chinês. time, coreano. Coreano. Meu time foi a Inter. O do time dele foi Inter e São Paulo em 2006. Foi triste. Foi. O jogo horroroso aqui, né? O assustador. Mas daí dois gigantes, né? Santos foi 8x1. Não tira o nosso gol, não. Fui na Vila ver esse jogo. Do Guarani. Foi 8x1. 8x1, Isso. Vai mandando aí, o jogo assustador pra você. São Paulo 1, Portuguesa 7 no Pacaembu. Nossa. Nossa, gol do meio campo e tudo mais. Alencar. E o São Paulo perdeu de 7 pro Vasco Do também. Vasco, Romário deitou. Guarani perdeu de 7. No mesmo ano, perdeu em São Januário. Hélio dos Anjos era o técnico do Guarani. Atenção pra quem está na ponte lateral da Dom Pedro, Opa. parada nesse momento, grave acidente, várias ambulâncias. Daqui a pouquinho, com o Mário Quintino, a gente tem atualização, mas nesse momento tá bem complicado por lá, tá bom? Se você tá dirigindo por lá, toma cuidado aí. Apaixonado pela notícia, pela informação e pelo futebol. Alberto Souza de Campinas. Obrigado, Alberto. Tem um ouvinte mandou um áudio de 1 minuto e meio. 1 minuto e meio não tem como. Não passa, né? Aí, 1 minuto e meio no não rádio passa. é muita coisa. É muita coisa. O ouvinte já fez até montagem aquilo. Tá vendo? Caraca! Tá difícil, hein? O cara quer vir mesmo, hein? Esse aí é o que tem 1 minuto e meio? Esse é o do Rolim. Mandou aqui pra Boa. ele. Chama o Rolinho. Vamos pro áudio. Tem áudio, né, Elton? Vamos ver o que a galera tá falando de jogo horroroso. Jogo assustador. Boa tarde. Aqui é o João de Campinas. Ô, João. Eu quero saber se idoso tem preferência nessa bagaça aí, que eu vou nesse trem aí, uai. Uai, tem, hein? Claro que tem. Tem muita preferência. Idoso. Saudações, galera do Arena. E aí, meu Quero querido? saber se vai ter cachê. Se for ter cachê, eu vou me inscrever. Beleza? Beleza. Eu vi uma ligação Meu que deu um nome é certo desespero. Joe Peter McAllister. Nossa, duas, hein? Beleza? João Peter Coloca aí. McAllister. Pô, McAllister lembra daquele filme, né?
Esqueceram de mim. Maravilhoso. Macaulay Culkin. Meu primeiro amor. É bonito esse filme. Bom filme. O outro ouvinte mandou aqui, pessoal, jogo pra mim assustador e até hoje, e eu lembro desse jogo também, eu achei incrível. Palmeiras 3, Vasco 4, final da Mercosul. Nossa, traumático. O Palmeiras vira 3-0 e o Palmeiras não tinha um timão assim. Técnico Marco Aurélio. Mas o Vasco tinha um timaço. Romário, Era Juninho Paulista. Nossa, acabaram com o jogo. Euler, Viola. Pernambucano. Palmeiras tinha no meio campo Magrão, Flávio. O Romário acabou com o jogo. Eu lembro de uma entrevista, porque naquela época a rádio podia entrevistar no intervalo. Perguntaram pro Romário, Romário, e aí? Ele falou, calma. O pai tá on. Cara, imagina, eu queria. Se é um dos momentos que eu queria presenciar no futebol, além de toda a história de 98, que nós nunca vamos saber o que aconteceu. Você não sabe? Aliás, se soubéssemos, né, ficaríamos estarrecidos. Mas eu queria estar nesse vestiário de Palmeiras 3, Vasco 0 no primeiro tempo. Joel Santana assumiu, faltando 2 jogos, né? Osvaldo, imagina, foi gente. campeão da Copa do... Os caras devem ter se unido ali e falado, vamos lá. E outro, o Vasco tava com 1 a menos, o Júnior Baiano foi expulso. O Vasco era um timaço naquela época. Viola entrou, deitou. Pessoal, um jogo que me dói até hoje é São Paulo 10, União São João de Arara 0. Nossa, esse eu não lembro não. Você lembra desse, Cabelo? Pra dar um contraponto, eu lembro de um Santos 8, União São João 1. E o Santos estreou, foi 96, um short estrelado. E aí a piadinha era o seguinte, enquanto o pessoal do União ficava rindo do short do Santos, o Santos ia lá e ia fazendo gols. Eu lembro de um também, não que eu lembro, mas Botafogo 0, Santos 10. Na Vila Belmiro, o Pelé fez os 10 gols. Sim. É sério, Botafogo de Ribeirão Preto 0. Era Oswaldo Brandão. Teve o Santos e Naviraense, que o Neymar arrebentou. Também. Foi 10-0, eu acho. E Santos e São Bento, o Neymar também acabou com o jogo, né? Foi 7, 8-0. O Santos tá louco. Teve Palmeiras e Vitória, né? 7-3. Curiosamente, você só lembra do jogo do Palmeiras. Eu lembrei do Guarani também, lembrei entendi. do Santos, São Paulo lembrei também. Entendi. O que mais? Você não falou Palmeiras e Coritiba? 6-0, coxa. Teve o Flamengo e Santo André. Teve Palmeiras e Flamengo pro flamenguista, foi assustador. Foi. 5-0. 6-1. 6-1 Juventude. Isso. Aquele não é um jogo assustador, mas é um duelo interessante. Palmeiras 0, Grêmio 5, depois Palmeiras 5, Grêmio 1. Carlos Alberto Silva do Também foi interessante. Mais um áudio aí, Elton, vamos ver. Boa tarde aí, pessoal do Arena. E aí? Aqui é o Fabiano de Campinas. Tudo bem, Fabiano? Cara, o jogo mais assustador que eu vi do meu Verdão, cara, foi aquele 7-1 do Vitória, cara. Pleno Parque Antártica, pela madrugada, aquilo foi pra acabar, viu? O Marcos falha bom, nesse ou abraço no aí, Asa gente. de Arapiraca? Nesse, ele vai sair, vai chutar, a perna dele vai parar lá na Conselheiro Ramalho, lá na Bela Vista. Madison, né? Alain Delon, nossa, fez gol pra caramba. Outro jogo que pro corintiano deve doer bastante é Corinthians 3, Vitória 1, ou Sport, não lembro. E aí na volta 2-0 pro Sport, tirou a Copa do Brasil do Corinthians. O Carlinhos Bala, lembra? Que o Carlinhos Bala... Esse gol... Foi o gol do título. Foi o gol do título. 3-1, perdeu, mas tá louco. O Felipe saiu do jogo com umas uvas na mão. O que era aquilo? Tinha aquela música, chupa que é de uva. É isso aí mesmo. Como que é o nome daquele atacante, era Alex Mineiro, né? O Alex Mineiro. O Alex Mineiro quem fez um dos gols. Foi ele. Eu acho que ele faz o gol. Tinha aquele careca do 3-1, não é? Jogou no Palmeiras, Edenilson. Edenilson, que jogou no Sport. Eu vou pegar aqui. Pega aí. Enquanto isso, nós vamos ouvindo outro ouvinte aí. Equipe CBN. Eu, Fernando, São Bernardo do Campo. A campanha da Ponte já está doendo e assustando. Eita. Um abraço. Um abraço a todos. O ouvinte foi bem agora, né? Falando da história recente, né? Vamos para mais um aí, Elton. Enilton. Era esse que eu queria lembrar. No Palmeiras. Não era Alex, era o Enilton. Ele que faz o gol. Ele que... Eu lembro que esse jogo aí, eu cacei uma confusão, velho. Porque assim, eu sou santista, mas Dona Onça é corintiana. E esse jogo, depois que o Enilton faz o gol do 2-0 e termina, rapaz, mas eu saí buzinando. A hora que eu cheguei, tava uma tromba. Meu Deus, melhor nem lembrar. Por isso tinha o Acosta, lembra do Acosta? Lembro, cara. Herrera. Eu nunca comemorei tanto igual comemorei esse aí. Mas vamos embora pro próximo aí, Elton. O jogo mais assustador do meu time, que é o Palmeiras, foi aquela goleada que sofreu pro Mirassol de 6-2 em 2013. Olha, essa foi assustador esse jogo. E tem outros também, né? Mas esse, perder de 6-2 do Mirassol foi
foi assustador demais. Eu acho Um abraço que o a todos meus palmeirense amigos, é o cara Daniel que de tem o maior Campinas. estoque de sustos, né? Exatamente. Nossa, Essa época. Fechamos. Meu Deus. Vai pra mais um aí, Elton. Boa tarde, galera do Arena. Voz CBN, grave, hein? Marcos Pimentas de Indaiatuba. E aí, Marcos, adendo O muito. jogo mais dolorido, assim, que eu me lembre da minha vida, assim, como torcedor do soberano tricolor do Morumbi, foi contra o Vélez Sarsfield, em pleno Morumbi. Palinha errou o pênalti final. São Paulo se sagraria ali, naquela ocasião, tricampeão da Libertadores. Foi uma frustração de sentar na calçada depois do jogo, ali na frente do Morumbi mesmo, e chorar, ficar desolado, porque foi uma tristeza muito grande aquele dia. Imagina. A festa estava toda A voz dele pronta. até embargou agora. A Mauri de Campinas, boa tarde, pessoal. Acabei de passar nesse acidente da Dom Pedro, sentido Jacareí, na entrada de Campinas, Mogi. Um carro e um caminhão. Realmente o trânsito está complicado. Parabéns pelo programa. Obrigado, Mauri. Obrigado você pela mensagem aí. Obrigado. E por ajudar outros ouvintes. O técnico do Palmeiras nesse jogo do Vasco era o Marco Retranqueiro Aurélio. Marco Aurélio Moreira, Pai do Felipe Moreira. Foi aqui o ouvinte que mandou. Murilo de Araras, sou de Araras, e o São Paulo não ganhou de 10-0 do União, não. Murilo tá corrigindo a gente aqui, ó. Fala, pessoal, beleza? Jogo terrível foi Ponte e Vitória com aquele lance do dedado. Aquele lance. O William adora esse O André Frajola de Campinas. André, hein? Ai. Ponte 4, Corinthians 5 no Moisés, no Majestoso, em 98. Começou os 5 e quase a Ponte empata. Mas esse não foi um jogo assustador, né? Nossa, o Corinthians sensacional. Vampeta, Ricardinho, Marcelinho, Rincon. Foi bem, quase. Hein? O jogo mais mais assustador foi o do Paulistão de 97. Ponte 0, Botafogo 1, quando o Botafogo ia marcar o segundo gol, derrubaram a chave geral do Moisés do Carelli e a luz não voltou até hoje. 77, Botafogo foi tungado descaradamente. Mais um triste pra Ponte Preta também, de assombrar, foi aquela semifinal com o Botafogo de Ribeirão aqui também. Meu sim. O ouvinte mandou um aqui, ó. Esse sentiu no útero aqui, ó. Manda. Paek 5, Guarani 0. Nossa, Série C de 2001. Queda de Argel, se eu não me engano, foi lá no campo do Nacional. O Paek virou quem mesmo? Era o Pão de Açúcar, né? Então, mas virou o Aldax? Virou o Aldax, né? 5-0 no Guarani. Queda de Argel. Foi lá no Nicolau Alayon esse jogo, o sábado à tarde. Queda de quem? Do Argel. Que era o técnico do Guarani na ocasião. 2010. O Furlan lá no São Bernardo tá falando que o Acosta jogava no Náutico. E jogou nesse ano. Jogou no Corinthians. Isso. Furlan, obrigado, Furlan. Eu fiz um jogo ano passado, Vila Nova e Tombense, Série B do Campeonato Brasileiro. Foi 0-0, jogo 9h30 da noite. Foram 4 chutes a gol das duas equipes. 2 para cada lado, 1 certo para cada lado. Ó, o Alexandre Berém, o famoso Piuí, para participar do sorteio. Famoso quem? Piu. Será que é o Pio? Não é aquele Pio. É porque aquele lá tá sob júdice, né? Teve um processo aí. ECAD. Ele foi fazer o ao vivo lá em Medellín, né, Lupe? Deu B.O. Ele fez ao vivo em Medellín, parece que não foi autorizado pelo governo colombiano, proibiram a presença do Pio no palco. E uma informação gravíssima. Desde que Rafael Pio assumiu o cargo na comunicação. Repórter CBN, volta já. Pé de freezer. Arena CBN. Repórter CBN. Terça-feira, 31 de outubro de 2023. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se reuniu com autoridades dos Estados Unidos e do Catar para discutir a retirada de brasileiros de Gaza. Vieira destacou a urgência de ações para abrir a fronteira, que possibilitará a saída de cerca de 30 brasileiros que estão no enclave. O tema foi tratado pelo chanceler brasileiro em conversas com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, e com o primeiro-ministro e chefe das relações exteriores do Catar, Mohammed bin Al-Thani. As informações são da colunista de O Globo e comentarista da CBN, Bela Megali. A seca no Rio Amazonas revelou 3 novos sítios arqueológicos na região, de acordo com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM.
Descritos como de grande relevância, os locais eram totalmente desconhecidos dos especialistas. Entre os novos sítios estão as ruínas do Forte São Francisco Xavier, no município de Tabatinga, o sítio arqueológico de Costa do Goiabeira, em um local com gravuras rupestres em Uatumã. O produtor musical Ederlan Mariano, viúvo da pastora e cantora gospel Sara Mariano, foi hostilizado por pessoas que se reuniram em frente ao fórum para esperar a chegada dele à audiência de custódia. Ele é acusado de ser o mandante do assassinato de Sara. Na saída, Ederlan teve o cabelo puxado e o carro que o levou de volta para a prisão chegou a ser perseguido. A mãe e a irmã de Sara devem depor hoje no inquérito sobre o crime. O chanceler da Noruega afirmou acreditar que Israel violou a lei internacional ao bombardear Gaza. O ministro norueguês das Relações Exteriores disse a Reuters que, embora Oslo apoie o direito israelense à autodefesa, o direito humanitário deve ser respeitado. Para o governo da Noruega, é preciso distinguir ataques a combatentes e a civis e garantir que as ações militares sejam proporcionais para evitar danos excessivos à população. No horário de Brasília, 4h36. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19-3753-4400. CRM Services. Consultoria especializada em sistemas de gestão. 4h37. Mário Quintino, o cara mais aguardado no programa de hoje. Afinal, muita gente relatando lentidão na Dom Pedro. Conta pra gente aí. Boa tarde pra você, Mário. Oi, Eliel, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Aconteceu um acidente grave na rodovia Dom Pedro, à altura do quilômetro 134, na pista sentido Jacareí. Esse acidente na pista marginal é bem nas proximidades ali também da Campinas Mogi, região também da cidade judiciária, e segundo informações da concessionária, foi uma colisão entre um carro e um caminhão. O carro acabou atingindo ali a traseira desse caminhão e uma pessoa sofreu ferimentos graves. Então, ainda tem um atendimento acontecendo na pista marginal, nesse trecho do quilômetro 134. Quem puder, siga aí pela pista expressa. E lembrando, tem pista molhada ali no trecho. Atenção, redobre a atenção, a distância para o carro da frente, sempre essa orientação que a gente passa. No sentido contrário da Dom Pedro, também com lentidão, já na chegada para a rodovia Anhanguera, a partir da região dos Amarais. Eu faço um registro também rapidamente, Eliel, porque tem uma ocorrência também em Campinas, na rua Jorge Krug, com o cruzamento ali com a avenida Orozimbo Maia. Segundo informações da prefeitura, aconteceu uma queda de árvore sobre um veículo, não teve nenhum ferido, não teve nenhuma vítima, mas ainda há um atendimento no local e tem lentidão, tanto na Jorge Krug quanto ali nas proximidades, Álvaro Miller, Barão de Atibaia. Se você puder, evite a região, quem puder, siga aí pela Avenida Brasil para acessar a Orozimbo Maia. Então, só repetindo, essa queda de árvore no cruzamento da Jorge Krug com a Orozimbo Maia, se puder, siga aí pela Avenida Brasil. Vamos seguir acompanhando, a chuva até deu uma trégua agora aqui na região central, mas, claro, ainda tem os reflexos por conta dela e a gente vai seguir acompanhando e também trazendo as atualizações. Eliel. Obrigado, Mário. Você volta já no ponto final para contar como ficou essa história aí. Arquitec, controle e gestão de documentos com serviços de organização, digitalização, gerenciamento e armazenamento de mídia. Fale com quem entende de gestão documental. Fale com a Arquitec. Arquitec.com.br. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. A seleção masculina de vôlei venceu o México hoje à tarde nos Jogos Pan-Americanos de Santiago por 3-0. Parciais de 25-13,
25-15 e 25-20. Com o resultado, a seleção brasileira está muito próxima de conquistar uma vaga direta para as semifinais dos Jogos Pan-Americanos. Aproveite as condições especiais que a Audi Center Campinas preparou para você levar mais atitude para sua garagem. O maravilhoso Audi Sportback A5 a partir de 356.990 com taxa zero em 24 meses. Novo A3 nas versões sedã e esportivo Sportback com novo motor 2.0 turbo a pronta entrega com taxa zero em 24 meses. Fale com um de nossos consultores e consulte condições especiais para vendas corporativas. Audi Center Campinas. WhatsApp 19-3344-1200. No trânsito, escolha a vida. Procurando expertise em sistemas de gestão? Não procure mais. Conheça a CRM Services, a maior consultoria em ERPs do país. Somos especialistas em Proteus, RM, DataSul e Fluig. Com mais de 14 anos de experiência, nossa equipe está pronta para transformar o seu negócio. Na CRM Services, entendemos que cada desafio é único e é por isso que oferecemos soluções personalizadas para atender às suas necessidades. Acesse crmservices.com.br e saiba mais. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. São os últimos dias do aniversário 49 anos Açaí e você ainda pode ganhar 1 milhão e uma casa. Cadastre-se já pelo site aniversarioaçaí.com.br ou nos totens das lojas. Acumule compras de qualquer valor e a cada R$200 você ganha o número da sorte. Informe no caixa seu CPF ou CNPJ e pronto, você já está participando. Festa em dobro Açaí, a sua chance de ganhar e economizar muito. Vem aí o PUC 3D, Família, Esportes e Saúde. O Hospital PUC Campinas e a PUC Campinas realizam o PUC 3D, a primeira corrida de rua. O evento acontece em Campinas entre os dias 24 e 26 de novembro. Inscreva-se até o dia 20 de novembro. Serão 3 dias de imersão esportiva. Esperamos você. Mais informações no site noblu.com.br. Corra, faça a sua inscrição. A CBN Campinas completa 32 anos de presença na vida dos ouvintes. São décadas acompanhando os principais fatos da região, vivendo e fazendo a história junto de milhões de pessoas todos os dias. Há 32 anos informando com credibilidade, com uma programação que valoriza o respeito, a opinião crítica, a diversidade e o diálogo. A todo instante, em todo lugar, na rapidez que você precisa. Parabéns, CBN Campinas, a rádio que toca a notícia na nossa região. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Chegou o dia imbatível em dobro Açaí Atacadista. Ofertas arrasadoras, nunca vista antes. Confira. Ovos brancos grandes ou extras PVC com 20 unidades, R$ 8,99. Assim bovino fracionado resfriado a vácuo, Friboi peça quilo R$ 19,90. Refrigerante original com ou sem açúcar Coca-Cola PET 2,5 litros, R$ 8,79. Ofertas válidas até 31 de outubro nas lojas Açaí de São Paulo. Dias 30 e 31 de outubro. Corra e aproveite. Açaí Atacadista, para todos de sol a sol. Arena CBN.
4 horas e 45 minutos, de volta com a Arena CBN. Manda mensagem aqui pro ouvinte, ó. Hoje é dia do Saci, nada de Halloween, não. Mas Saci não deixa de ser um monstro. Monstro não. Mas um menino arteiro. Folclórico. É um personagem folclórico do Brasil. Exato. E é representado pelo Internacional no nosso futebol Internacional. brasileiro. Mas o Saci, ele é mascote de um time, né? Do Inter. Do Inter. O Wellington Saci, né? Ah, só será lateral esquerdo do Corinthians, né? Corinthians. O ouvinte mandou aqui, derrota do Corinthians para o Audax na semi do Paulista também foi terrível pra mim. Tietê de fora da área, marcou um golaço. Tô perdendo a voz, hein? Ô, Léo, tem notícia de última hora, viu? Boa, segura aí mais um pouco. Boa tarde, amigos. Lá Quero pra participar 5h30 amanhã, você se fala. possível. Aldenir Ney, estamos desde o começo juntos. Ney Martins, obrigado, Ney. E a goleada do Santos contra o Botafogo na Vila Belmiro foi 11-0. Mandou aqui o ouvinte, hein? Outro mandou áudio, já nós vamos ouvir os áudios. Era um gol pra lá, um gol aqui. pra cá. Boa tarde, por falarem do Rafael Pio, por onde ele anda? Então, tá respondendo a 2 processos de plágio. Tá com problema lá em Medellín, na Colômbia. Medellín, na Colômbia, mas tá bem. Foi Parece solto. que a música dele tá fazendo sucesso no Suriname. Ele foi solto esse mês. Confirmar. Foi solto? Foi Ah, que bom. Mas ainda vai ter que pagar a justiça lá, né? Infelizmente tem esse negócio pesado. Beth foi embora, né? Nunca mais. Sumiu, cara, verdade. O ouvinte mandou aqui, ó, se eu for escolhido, vocês podem me avisar, porque eu tenho que entrar numa consulta médica e talvez não consiga acompanhar. Mandou aqui o André Rolim de Paulínia. Ô André, depois do tanto de arte que você mandou pra nós aqui, velho, eu tô até com medo de te convidar pra esse programa. E essa consulta é o quê? Psiquiatra? Então, agora a gente sabe por que ele tava com tempo, né? Tava na consulta. Pô, se tava for, na sala pode de ser. espera. Se for mesmo uma consulta verdadeira, você tá convidado pra participar do programa amanhã com a gente. Boa. O cara tá se esforçando tanto pra participar, né? Como é que ele chama? André Rolim. Manda foto. Dá pra chamar ele e o Rolão Preto lá de Portugal, né? Porque tem o André Rolim o treinador, e o treinador lá de Portugal. Rolão Preto. O problema não é o nome, o problema é que os caras falam com tanta entonação que aí dá... Foi igual aquele lá. Nossa, até babei. Vamos lá. Jogo horrível foi aquele pênalti Santos roubado contra o Sandro Meira Hit. Gil do Cruzeiro no Ronaldo Fenômeno. Verdade. Cruzeiro e Corinthians. Tem o Gil da 2010, Esfirra também, né? O Gil da Esfirra que brigou 2010, lá com 2011. o fantoche. O placar nem importa. Foi 2011. Ouvinte aqui, ó. Tragédia Não, 10, boa. 10. Pelé viveu o outro 11 lado da roubado, moeda no não, dia 18 de novembro de 64, quando o Guarani impôs uma história 5-1. histórica e surpreendente goleada sobre o Santos. 5-1. Em 64. Bem lembrado, Carlão. Bons tempos, hein? 24 de novembro. Tá difícil hoje, hein? Boa tarde, amigos do Arena. Gostaria de participar ao vivo. Roverson Klisman, de Hortolândia. Hortolândia nos abraça como sempre. A poderosa bem, Praça hein? do H. Grande Hortolândia. Eu quero ir também. Leva um bolo pra galera. Agora ficou difícil, hein, ô Rolim? Chegou um concorrente pesado aqui, hein? Bolo, a gente sempre cede, apesar que nós não gostamos muito de doce. Isso. Mandem aí, vai. O jogo mais assustador e a gente vai falando. Vamos falar um pouquinho do Fluminense, que eu acho que é uma injustiça o Fluminense ter que jogar hoje, com todo respeito. O jogo do Fortaleza não foi adiado contra o Botafogo porque o Fortaleza ia decidir a Sul-Americana? Foi. Por que o Fluminense tem que entrar em campo hoje? Na verdade, do Fortaleza foi porque o Botafogo jogou o segundo tempo do jogo no domingo. O Atlético, né? Com o Atlético Paranaense e acabou não ia dar Então, mas 66 esse horas. jogo também podia ser adiado. Por que, Sim, que o Boca Fluminense Juniors tem que não entrar em jogador campo? a semana inteira, o Boca Então, Juniors o Boca não já chegou no Rio, cara. Os caras já estão se aclimatando. Não só é um problema pro Fluminense, como para os rivais do Bahia, né? Porque Sim. o Fluminense vai com o time Corinthians, C lá para Santos, Salvador. Vasco. Aí o Bahia vence, o Bahia que é o 15º, vai para 37 pontos, quase que vai escapando de rebaixamento. E aí deixa o problema, deixa o abacaxi para os outros descascarem. Não é assim Porque também, o não. O Fluminense- Bahia não ganhou dessa baba do Palmeiras, Mas o hein? Fluminense tá com o time inteiro reserva, até o Diniz não vai dirigir o time à beira do campo. E o Bahia contra o Palmeiras o Diniz poupou tinha que 7 dirigir, jogadores pensando justamente Ele nesse tomou jogo o de cartão. hoje. O Diniz Deu tinha uma que forçada, dirigir, né? hein? É, claro. Deu uma forçada. no Já cartão. tá deixando muito na mão aí o Fluminense, hein? Mas enfim, não devia começar hoje a rodada do Brasileiro, não, né? Quero ouvir a voz da experiência, o Cabelo. Você que já viveu tantas decisões de Libertadores desde 59, pode dizer pra gente aí. Não, é isso. Mas agora sobrou pro Fluminense, sim, essa tarefa de tem que entrar em campo, cumprir tabela, vai com o sub nada, né? Vai com o terceiro time, quarto, seja lá o que for. Melhor pro Bahia e pior pro Santos, né? Cara, só que tem uma coisa que bem lembrado, hein, Cabelo? Bem então, os concorrentes... É o que o Carlão falou. Então, eu resolvo a minha parada com o Fluminense aqui, segura esse rojão E outra, aí. é a chance do Bahia.
Bem lembrado, Porque numa hein? situação normal, claro, o Bahia pode vencer o Fluminense, mas seria muito mais complicado enfrentar o Fluminense de uma Copa Libertadores do que o Fluminense C, Com né? certeza. Mas aí não tem aquela máxima, Carlão, de que quem tá embaixo também quer mostrar serviço? Mas... Até porque pode sobrar um relacionado aí pro jogo do Sim, Boca, hein? sim, claro. Alguns jogadores vão querer mostrar pro técnico Fernando Diniz, mesmo o Fernando não estando lá em Salvador, ele vai acompanhar a partida, mas eu acho Parece que tem um treino no horário. Eu acho que é mais tranquilo para o Bahia enfrentar este Fluminense, pensando em Libertadores, aí numa semana especial, do que enfrentar o Fluminense numa outra situação. E outra coisa, o Flusão, se ele não ganhar a Libertadores, ele tem que ficar esperto aí, porque é o oitavo colocado com 45 pontos no Brasileiro. Rebaixamento não dá. Não, Libertadores. Vaga direta na Libertadores. Libertadores também é G12, G... mas daqui a pouco, se você não cair, você vai pra algum lugar. Ou Libertadores ou Sul-Americano. Eu acho que apenas 3 times ficam fora de no alguma limbo, coisa. Né? Só o meu time, que se não ganhar, vai pro raio que o parta, né? Porque o Santos não consegue nada ultimamente. Hein? Uns pênaltis Pelo amor de consegue. Deus. Vamos para mais um ouvinte que mandou áudio pra gente aí, Elton Grimaldi. Boa tarde, galera da CBN, é João Carlos de Campinas. Tudo bem, João? Eu acho que o jogo mais complicado pra gente foi quando o Palmeiras perdeu aquele 6-0 pro Mirassol no Campeonato Paulista. Não me recordo o ano, mas foi bem complicado aquele ano. Um abraço, bom trabalho. Foi 2014? Palmeiras perdeu Por aí. 6-0? 2013. 2013, né? 27 de março de 2013. Mas decora as coisas do Palmeiras, O que aconteceu de tão especial essa data? Eu lembro que era aniversário de um amigo meu. Era corintiano, fanático, ficou feliz. Porque é impossível você lembrar a data só Ele lembra de muita coisa. Palmeiras e Grêmio foi qual ano mesmo? Que data? 95. Mas tem a data, alguma coisa nesse sentido? Não, foi em julho. O título contra o Flamengo da Libertadores? 27 de novembro de 2021. Essa foi inesquecível, né? É. E a hora que o menino Andrés escorregou assim, Fábio Scheib? O futebol brasileiro foi bom, mas né? Você tava lá acompanhando pela CBN, né? Não, era para outra rádio. Ah, é? Mas não posso então não vamos citar o nome. Vamos pro próximo ouvinte aí. E aí, galerinha do Arena. Fala, galera. Arena mais top que existe. Também só tem vocês, né? Mas beleza. Mas vocês são top. Cuidado da sua Aqui vida. é Tsunami de Campinas. A festa, ó, vou não, porque basta ter que ouvir vocês todo dia na rádio. Mas o jogo mais horrível foi aquele que o Viola escorregou e fez o gol do título. 88. O Neto fazendo o que não estava vendo. Meu Deus do céu. Bugrão, primeira divisão, Ponte Preta. Não, tchau. não. Vai pra casa, quer dizer, para. Série C. Para. 31 de junho de 88. Provocação gratuita assim não, né? O Wilson Mano chutou e... Vai mais um aí, Elton. Fala, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Um jogo que me dói muito foi a final Guarani e Corinthians, gol de Viola de carrinho. É o mesmo aí, ó. No finalzinho do segundo tempo, quase que nos acréscimos, se não for nos acréscimos, viu? Até hoje eu sinto essa dor imensa. Precisa fazer terapia, né? Ajuda, faz muito tempo. ajuda. Mas foi no começo da prorrogação, não foi no Terapia é sempre bom, né, Scheib? Muito bom. Adoro a terapia. Eu sou assíduo na minha terapia semanalmente. 5 vezes por semana, né? Não, semanalmente eu faço com minha grande amiga e terapeuta Júlia Burim. Que isso, hein? Tudo pra curar essas goleadas. Olha, tem notícia aqui, você não deixou eu falar notícia. Daqui a pouco, depois do intervalo, a notícia. Antes tem mais um ouvinte aí, Elton. Tem mais um ouvinte aí. Pessoal, oi. Posso falar uma coisa bem mais recente que foi assustador? Fala aí. Esse último jogo da seleção. Nossa, foi mesmo, hein? Do Brasil. Foi Eu mesmo. vou falar uma coisa pra você, viu? Deu mais medo em criança, era criança chorando, cachorro latindo, gato miando. Olha, que futebol horrível. O ouvinte falou aqui, São Caetano 6.3. Nossa, 2001. Nossa, Miller deitou. Sentiu aí, Cabelo? Sentiu? Você deu uma... Terapia também? É o frio? É o frio? Pega o contato aí com o Fábio Scheib. Deu uma assim, você percebeu, Lupe? Eu percebi que ele deu uma arrepiada na espinha. Deu uma refugada, Nossa, né? Deu uma... 3 de Miller. O São Caetano batia na ponte, hein? Nossa, vamos pra mais um áudio aí, ó. Torcida Bengala Azul. Bengala Azul. Bengala Azul. Torcida do Bolacha. Olá, meus queridos da CBN. E aí, bebê? Meu nome é Benê, sou de Santa Bárbara do Oeste. É o SBO. E o jogo que não, para mim não vale a pena lembrar é Internacional e Santos. E a notícia? Eu sou santista, com orgulho. Abraço a todos aí. Abraço. E a notícia? Vamos mais um, daqui a pouco. Tá daqui bom. a pouco vem a notícia. Beleza, tô esperando. Um jogo muito difícil de lembrar, meu Deus do céu. É o 7-1 de Inter e... Oh, desculpa.
o Santista aí, falei errado. Brasil e Alemanha, né? Foi muito complicado, foi muito dolorido. Engraçadinho. Valeu. Quer tirar onda no meu Santos, pô. Dá uma segurada aí. É notícia. Vai pro próximo. Tarde, Arena. Amanhã quero estar participando aí, Não pessoalmente, vai. hein? Não vai. Você não. 20 número 1 aí, Não. fiel. Vai, meu Não ouço filho. nenhuma outra rádio, hein? Sou fiel a vocês aí, não dou bola pra concorrência. Então eu mereço essa vaga amanhã aí, hein, gente? Abraço. Deixa eu ver. Bom, vamos lá. Fábio Chaib chamou um alerta de plantão. Tem notícia, tem informação quentinha chegando pro ouvinte da CBN. Em 2 minutos depois do nosso intervalo, Fábio Chaib vem com a informação. Arena CBN. Vem aí o jantar beneficente em prol da Casa Maria de Nazaré, com show de Chitãozinho e Chororó, no dia 1º de novembro, às 19 horas, com buffet Cláudia Porteiro e bebida à vontade. Toda a arrecadação com a venda de ingressos será revertida para a entidade social. Acesse www.casadeMariaDeNazaré.org.br/CHX. Apoio CBN Campinas. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Na Escola Oficina, o acolhimento abre portas. Encontramos amizades que duram uma vida. Com o ensino forte, desenvolvemos habilidades para enfrentar qualquer desafio. E com os melhores professores, aprendemos a viver. Oficina, a escola que marca a sua vida. Matrículas abertas. Arena CBN. 4h57. A grande notícia do dia, Fábio Chaib acabou de receber. Daqui a pouquinho, depois do sarcófago, Antônio Lupe. Vamos lá, ele fica nervoso, cara. Ele fica tenso. Ele vai socar a mesa. Ele vai socar a mesa. Bom, bola é o pra lá seguinte, e bola pra cá. É sexta de um lado, sexta... Vamos focar. É o seguinte. Essa música que você ouve ao fundo, ela foi lançada no mesmo ano do sarcófago, do jogo do sarcófago de hoje, que envolve Guarani e... São Paulo. São Paulo, tricolor do Morumbi. Tricolor do Morumbi. Quem tinha no São Paulo? Olha, eu separei aqui. Paulo César Capeta. Ah, ficou fácil agora. Você não ajuda a gente, hein, Cabelo? Ah. E aí, Léo? 1988. E aí, Chaib? 87. E aí, Carlão? 83. 83, 87, 88. É isso? 88. Na verdade, não. Já foi. Palpite dado, palpite registrado. 86. Mas 1986. É o mesmo, não é? Não, 83. 83 e 1986. Vamos fazer o seguinte? Pra você que tá no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, os gols desse jogo. Você ficou rouco no meio do programa pra cá, né? Esse ar-condicionado aqui, cara. Então vai, vamos pro YouTube aí. Eu tava bem, velho. Decisivo do segundo turno paulista. Ontem à noite em Campinas, empate Guarani e São Paulo, com o Guarani abrindo o marcador. Jorge Mendonça de cabeça, 34 gols no campeonato, artilheiro absoluto. Empate do São Paulo, Paulo César tentou pelo meio, a bola foi a Serginho, a sobra dentro da área ficou para Everton, que forçou na dividida, levou a melhor e bateu pro gol. 1-1, e os dois líderes do grupo branco. Esse jogo. Bom, posso falar se tem ganhador? Pode falar. Não tem. Ganhadores somos nós. Toca aí, cara. É isso aí, cara. Aí, toca pra mim aqui. 31 de outubro de 81, Guarani 1, São Paulo 1. Jorge Mendonça pro Guarani, Everton pro São Paulo. Guarani de Wendel, Mauro, Jaime, Edson e Almeida. Ederson, Jorge Mendonça e Ângelo. Lúcio Bala, Careca, Hernani Banana do técnico Zé Duarte. São Paulo de Valdir Pérez, Getúlio, Gacém, Dario Pereira e Marinho Chagas. Almir, Renato Morungaba e Everton. Paulo César Capeta, Serginho Chulapa e Mário Sérgio, técnico Formiga.
Querem parabéns? Parabéns! Amanhã tem mais, hein? A grande notícia do dia, Fábio Chaves, agora é você. A grande notícia do dia é que o futebol está virando verdadeiramente global, né? Depois do anúncio de dois... Na boa, velho. Puta não... O Arena fica por Pô, aqui. calma aí, cara. Calma aí. Não, pode falar. Depois do anúncio da Copa do Mundo de 2030 em Portugal, Marrocos, Espanha, Argentina, Uruguai e Paraguai, Gianni Infantino, presidente da FIFA, anunciou hoje que a Copa do Mundo de 2034 será o novo oásis do futebol brasileiro, do futebol mundial. A Arábia Saudita vai ser a sede do Mundial de 2034, aqui 11 anos. A comemorar o Mundial na Arábia Saudita. É o novo mercado do futebol. Me recuso. Paraíso, né? Quando aprender a dar valor aos valores humanitários, aí a gente negocia sobre o futebol. Me recuso a falar do Mundial na Arábia Saudita. E se eu soubesse que era notícia, era essa também. Na boa. Notícia, Vamos fazer o seguinte, vai precisar passar um filtro da próxima Gianni Infantino, presidente. O Gianni Infantino e você que vão... Sabe que ele gosta da... Era melhor ter colocado o áudio do ouvinte aqui de Eu um minuto achei e que o meio. Abel Ferreira tinha caído. Ele gosta do Money ou não? Mas Eu caiu sei, o aqui. técnico hoje. O Lupe trouxe a informação, né, Lupe? Caiu quem? Quem que trouxe aqui? Quem caiu mesmo? Caiu Na Série B. o Anderson Moreira. Ah, o Anderson Moreira. Anderson Moreira do esporte. Tá bom. Boa viagem pra você, viu, Chaime? Obrigado. Ó, gasta pouco, Vai hein? pra trabalhar, hein? Se parar naquele posto da estrada, não come nada não, que lá é complicado. Pesado, hein? Ô, meu caro William Cabelo, obrigado, viu? Obrigado, valeu. Não tem palpite hoje. Não tem. Você já acabou com tudo. Pô, hoje. essa notícia sua aí hoje, tá louco. Pelo amor de Deus, velho. Pô, seguramos o programa inteiro. 2034, velho. 2034 nós não sabemos nem como vai estar o mundo, velho. Nem sabe se vai ter futebol. Pô, CBN vai ter eu achei que o correspondente Corinthians tinha lá. contratado o Abel Ferreira, pô. Rapaz, vou falar um negócio pra vocês. Sabe o Ney Martins? Que dava cacetada de nós lá no YouTube? Ah, sim. Mandou mensagem aqui no YouTube. E essa sim é uma mensagem que a gente tem que parar pra ler, entendeu, Fábio Quem Chaime? foi o ouvinte sorteado? O André Rolim, que a gente falou de Paulínia. Ney Martins. Olha aí. Começou dando receitas da Palmirinha e virou um belo programa de esportes. Olha Parabéns. só, hein? Tá vendo só, Ney? Parabéns. Pra você ver, Ney, que Questão de costume. a vida é uma roda gigante. Mas o foco aqui não é Exato. só esportes, como o Eliel fala também. Não, a gente foca tudo aqui. E quando é notícia de Copa na Arábia, pelo Pô, amor dá de uma Deus, bomba velho. dessa, Isso aí é coisa de jornal nacional. Bom, chegou um ídolo agora, né? Um currículo, um cartel invejável. Que isso? Um currículo admirável. Rapaz, olha só como brilha. Ah, meu amigo. Dá uma palhinha aqui. Júlio Nascimento. Tudo bem, Júlio Você Nascimento? vai pro Rio com o Chaibe ou não? Chaibe tá indo pro Rio, se precisar de foto, alguma coisa, pode Isso. acionar, viu? Aí, Lá pro Globo Esporte. Globo Esporte tá com a equipe reduzida, ele vai estar indo pra lá. Cuidado com o Rio. O bicho tá pegando lá, viu? Vai, Fica cara. Falei pra ele que esse moscando, cabelo hein? argentino dele aí... Ele já deu PT na Argentina, imagina no Rio. Você viu a notícia nova, Júlio? Qual que é a notícia nova? cara? 2034. Ah, para, Fábio Chaves. Fábio Chaves, pelo amor de Deus. Termina esse Vambora, programa. vai, que isso. Arena CBN.